Então, boa noite para todas que chegaram na hora. E claro que mais gente vai chegar. Então, queria agradecer muito, muito. A Claudinha veio, que bom. A Cláudia, que ama beija-flores, também está aqui. Muito bem. Hum. Esse é o nosso 12º encontro, o último da temporada. Eu vou finalizar depois, né, para ter um tempo para terminar o livro que eu estou escrevendo. Depois que acabar a reunião, quem quiser ficar um pouquinho mais, eu vou ler a introdução do livro para quem quiser, tá? Mas não faz parte da reunião. Bom, a gente vai começar com uma música, como sempre. Vocês sabem que a gente sempre põe uma música para harmonizar o nosso a nossa presença, né? Para trazer a nossa presença através da música e poder se olhar aqui nas nossas janelinhas. Porém, essa música vai ser colocada de um jeito diferente. Ela vai ter um bônus que foi criado pela Su integralmente. Não tem nada de IA. É bom a gente sempre falar, porque hoje em dia todo mundo vê beleza, acha que tudo é IA. Então, não é IA, tá bom? Não é nada de IA. Mas antes da gente começar com a música e com o bônus, eu quero contar como foi esse encontro meu com a Su, que já virou minha amiga, o Wagner, marido dela também. E olha, literalmente foi o beija-flor que nos conectou. Foi o beija-flor, nada mais além disso. Claro que eu gosto de beija-flor, aí tem os algoritmos, né? Vocês sabem, os algoritmos ficam mostrando nos nossos feeds aquilo que a gente gosta, óbvio. E aí eu via sempre um Instagram que tinha muitos pássaros, mas a maioria beija-flor. E eu ficava encantada com esse Instagram, achava lindo, maravilhoso. E aí eu fui olhar e era em português, né? Falei, nossa, ela é brasileira, acho que eu vou conversar com ela. Aí mandei uma mensagem no direct lá. Falei, oi, tudo bem? Nossa, seu Instagram é lindo, tal. Quero saber qual é a sua história com os beija-flores. Aí ela falou: Ah, é uma longa história. Aí eu falei: Ah, eu queria muito ouvir a sua história. Ai, não sei. Eu falei: Podemos marcar um Zoom para você me contar a sua história? Aí ela: Ai, não sei, porque eu fico nervosa. Eu falei: Não, mas sou eu. Mal sabia ela que ela ia estar aqui hoje, né, Su? Foi assim, em pequenos passos, né? Little steps. Foi. Aí, é, aí eu falei com ela, né? A gente marcou um Zoom, demorou, tal, para a gente conseguir marcar. E aí eu pedi para ela me contar a história dela com os beija-flores. E olha, eu vou dizer que era mais linda do que eu imaginava. Eu fiquei muito emocionada com a história toda que ela me contou. E aí eu contei para ela desse projeto do Beija-Flores faz muitos meses. Você lembra que mês foi isso? Ai, não lembro, mas foi o ano passado, né? O ano passado. Foi o ano passado, faz uns 6 meses já. Mais ou menos. Porque a gente ainda tinha muitas coisas e assim, ela nunca tinha vindo no Beija-Flor. Aí eu falei, olha, você vai ter um tempo para você assistir, para você ver como é, para você ver se você se sente bem. Você vai ver que as pessoas são muito amorosas e cuidadosas e que, né? Mas teve todo um processão, sabe? Todo um processão. E aí eu descubro, isso foi incrível também, a gente começa a conversar no Zoom, acho que. E aí a gente descobre que a gente é praticamente vizinha, assim, que ela mora, tipo, 15 minutos da minha casa. Muito perto, muito perto. E aí a gente marcou um presencial. Então a gente foi tomar um café num lugar super gostoso, em Perdizes, e se conheceu pessoalmente, e foi uma delícia. Assim, parecia que a gente já era amiga de um tempão, assim. E depois eu conheci o Wagner também no Zoom, que é o marido dela, que super apoia, que faz todo o processão com ela, que aí depois a gente vai contar melhor tudo isso. E aí o Alan também conheceu ontem, né? A gente fez um Zoom com os quatro. Então foi assim, foi uma coisa muito deliciosa, um encontro especial e que permitiu com que agora vocês possam
ouvi-la com todo o coração, tá bom? Su, você quer falar alguma coisa sobre o nosso encontro? Nossa, foi. Ah, eu acho que foi a conexão do Beija-Flor mesmo, né? Um encontro maravilhoso que eu não esperava, né? Encontrar uma anja, uma jardineira do amor. Muito. Então, agora estamos aqui com alegria total e eu vou então abrir para vocês a Como que música com o eu bônus, ponho o tá? vídeo aqui para mim? Vou pedir para que todos desliguem aí. Eu também estou desligando o que eu vejo, mas se você puder desligar o seu microfone, se estiver aberto, ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Vocês me falam se estão ouvindo, tá? Vocês estão vendo uma imagem? Sim? Vou Sim. ligar agora. Estão ouvindo a música? Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We gotta. Who can say why your heart sighs as your love lies? Only time. And who can say why your heart cries when your love lies? Only time. We Who can say when the roads meet that love might be in your heart? And who can say when the day sleeps if the night keeps all your heart? Night keeps all your Who can say if your love grows as your heart shows? Only time. And who can say where the road goes, where the day flows? Only time. Who knows? Only time. Who knows? Only Ai, ai. Já estou Muito chorando. bem. Ai, então a gente começa com esse banho de beleza e
Que bom que estão todos aqui. Eu estava olhando a Carla, que é passarinheira, né? A Amanda, que adora fotografar, a Bia, que adora beija-flores, a Fran, a Claudinha, enfim, cada uma de vocês, né? Cada um que está aqui, podendo apreciar essa belezura toda da Sul. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da história dela, tá bom? Então, Sul, estou passando a bola para você, estou aqui. Qualquer coisa, estou aqui. Vamos lá, contar a Eita. sua história. Pode falar. Posso falar já? Sim, senhora. Ai, gente, eu choro porque eu fico revivendo todos esses momentos que para mim é muito lindo, tá? Então, esse encontro com os beija-flores, assim, para mim é muito mágico. Mas vamos lá, né? Parar de chorar e começar. Boa noite a todas, né? Muito feliz de ver todo mundo por aqui. Débora, eu só, assim, tenho que te agradecer. Agradecer a você e os beija-flores, né? Porque os beija-flores trouxeram você para mim e você é mais um presente. E eu estou muito honrada, sabe? De poder fazer parte dessas 12 mulheres maravilhosas. Muito obrigada. Agora, gente, preciso respirar um pouquinho. Na realidade, esse Respira. vídeo é um combo. Eu falo que é um combo de vários vídeos que eu fiz, que eu gosto demais, e junto eu coloquei a música que eu mais amo. Então, eu juntei duas coisas que eu gosto: o Beija-Flor e a música que eu amo e que me acompanha há muitos anos, tá? Ah, ah, agora eu vou me apresentar, né? Eu sou Suzana, eu sou observadora de aves há mais de 16, não, mais de 15 anos, e eu tenho como hobby fotografar as aves e filmar as aves também. E tudo isso já vem fazendo parte da minha vida há algum tempo. Mas antes que eu entre na observação de aves, eu preciso contar um pouquinho do que aconteceu comigo, tá? Começa assim um pouquinho triste, mas depois o sol brilha. Eu tinha uma sobrinha que faleceu com 26 anos, ela tinha sofrido um acidente, e durante 3 meses eu ia praticamente todos os dias na UTI. Então eu vinha passando um processo emocional muito forte. E quando ela faleceu, eu senti assim, sabe aquilo que você parece que nadou e morreu na praia? Mais ou menos isso, o que eu senti. Aí eu passo por um outro processo difícil. Eu tinha um cachorrinho, eu saio passear com meu cachorrinho na rua, e aí volto com meu cachorrinho para casa. E o que acontece? Vou fazer minha mão num salão de beleza aqui nas Perdizes. E eu nunca podia imaginar que naquele salão de beleza pudesse ter um cachorro, tipo um cão de guarda, tá? Estou sentada para começar a fazer minha unha, esse cachorro escapa e começa uma gritaria dentro do salão. Ele passa por mim, eu sempre tive cachorro, eu conheço mais ou menos como funciona, sabe? O instinto, né, do cachorro. Ele passa por mim e me dá um cheirão e vai até a porta de saída do salão. Quando ele vai nessa porta de saída, está fechada. Eu falei assim, estou ferrada. Aí eu já pensei, estou ferrada. Ele volta e começa a me atacar. E eu, assim, pondo a mão, porque ele queria pegar meu rosto. Bom, enfim, ele morde todo o meu braço e um rapaz muito forte tira ele de cima de mim e fala: corre. Aí eu corro, me tranco num banheiro. E, bom, aí conseguem prender o cachorro. Eu vou para o hospital, começo.
vou para o hospital, aí todo faz curativo, tal. Aí o médico que foi no Hospital Samaritano fala assim: daqui uma semana você volta aqui que nós precisamos fazer o, os curativos e ver como que você está. Aí eu volto depois de uma semana, ele fala assim para mim: olha, eu aconselho que você procure um cardiologista, porque você está toda descompensada, sua pressão está muito alta, seus batimentos cardíacos estão muito fortes, então precisa procurar um cardiologista. Aí, gente, como na vida você tem bons profissionais e péssimos, vou parar no. E pesquisei, tá? Bastante. Vou parar num cardiologista. Esse cardiologista me pede um monte de exame, aí eu faço todos os exames. Lógico, quando chegaram os exames, eu fui dar uma checada, vi lá, tudo normal, volto para o cardiologista, ele olha o meu exame e fala assim para mim: ai, não estou concordando com esse laudo. Você tem um bloqueio em tal lugar. Bom, enfim, gente, fico desesperada, já saio de lá com cateterismo marcado. E eu já vinha, e eu conversando com o médico, já falando todo o meu processo, que eu já não dormia à noite, eu só via o rosto do cachorro, eu tinha lembranças da minha sobrinha, é, e ele me deixou mais assim em pânico. E eu sei que eu volto para casa, ligo para o Fleury, que eu tinha feito os exames no Fleury, e o cardiologista do Fleury me fala assim: procure outro cardiologista. Nisso, a minha vizinha, minha anja, a Ivani, me liga para saber como que foi. Ela falou assim: eu vou te levar. No... Gente, foi um processo muito difícil, tá? Porque era assim: eu já não dormia mais. Eu, quando ia dormir, eu ficava sentada, o Wagner, o meu anjo da guarda, segurando na minha mão. Eu sentia um fogo, gente, que subia, me queimava. Eu falava: agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. E entrei nesse processo, e tudo isso eu contei para o cardiologista. Bom, enfim, aí a minha vizinha falou assim: não, eu vou te levar na minha cardiologista. Liga para a cardiologista, me leva no INCOR, que é uma outra anja que aparece na minha vida, que é a doutora Ana Neri, e ela, quando eu chego lá, uma pessoa super humana, ela fala assim: não quero saber o que o médico falou, eu não quero ver seus exames, Suzana, eu quero. Tudo isso eu estou contando para vocês verem como que foi o decorrer da situação. Eu quero que você me conte os 3 últimos anos da sua vida. Aí eu começo a contar os 3 últimos anos da minha vida. Ela fala assim: já tem o diagnóstico, você está com síndrome do pânico. E nós vamos tratar a síndrome do pânico. Nesse meio tempo, eu começo a tratar. E, gente, eu falo assim: é uma médica maravilhosa. Os remédios me ajudaram muito da síndrome do pânico, porque se não fosse os remédios e ela, eu não sei como teria sido, porque eu estava num estado assim muito difícil mesmo, um momento muito difícil da minha vida. Mas eu tinha o meu anjo da guarda, que era o Wagner, sempre ali, ó, segurando a mãozinha, né? Bom, nisso, o Wagner, e assim, todas as nossas viagens foram sempre baseadas em natureza, a gente sempre gostou de natureza. Aí o Wagner começa, fomos, acho que era para Monte Alegre. Ele levou uma câmera e fotografou um passarinho. Ah, ele se encantou pelo passarinho. E aquilo estava tirando o estresse dele, que ele trabalhava demais. E aí a gente começa a procurar lugares com bastante passarinho, tá? Então nós fomos parar em Intervales, o Parque de Intervales, e eu era assistente do Wagner, tá? Então eu ia com o binóculo, né? Ia com o binóculo, ajudava o Wagner a procurar os passarinhos e tal.
Gente, até que um dia quebra o meu binóculo. E para falar a verdade, eu já não estava gostando muito dessa história de ficar procurando passarinho, porque eu gostava de natureza, mas assim, entrar numa trilha e ficar olhando para cima e procurando passarinho, para mim, eu estava achando um pouco estranho. Mas como nós temos essa parceria, né? Eu falei, vamos lá, bora buscar passarinho. Eu sei que aí quebra meu binóculo. Eu falei para ele: o que que eu faço agora? Já não estou muito gostando disso. Ele falou assim: ah, pega aí essa câmera, que ele levava uma outra câmera, pega essa outra câmera aí para você. Aí eu começo a, a tirar foto. Gente, eu não sabia mexer em nada naquela câmera. Ele me jogou uma câmera na mão. Mesmo assim, eu tirei foto de um passarinho. Falei, nossa, que coisa linda. Fui eu que tirei essa foto. Ai, gente, aí eu tive de comprar uma câmera para mim. Porque daí eu passo a gostar muito de fotografar passarinho. E aí, assim, eu viro uma observadora de aves também. Eu fiz até um roteirinho aqui para mim não ficar muito perdida, tá, gente? Eu tenho que dar uma olhadinha. Isso. Bom, eu sei que com poucos meses observando as aves, eu saí da síndrome do pânico. Eu cheguei para a minha médica e falei assim: eu quero desmamar essa medicação. Eu estou pronta, estou sentindo que eu estou pronta. E ela fala assim para mim: será? Ela tinha um pouco de medo, porque, gente, eu fiquei muito doente mesmo. Aí eu falei assim, não, eu estou pronta, eu tenho certeza que eu começo assim, eu sentia que eu estava pronta. Gente, esse contato com a natureza, eu falo assim, salva vidas. E essa frase não é minha, tá, gente? É de uma amiga minha também. Deixa eu tomar um golinho d'água, que hoje eu estou com um pouco de tosse. Hum. Essa minha amiga ficou muito doente e, junto com o tratamento dela, ela continuou passarinhando. Então, ela fala assim: realmente salva vidas, né? Aí, gente, eu começo a ser uma observadora de aves, começo a adorar todo aquele processo, porque para mim me trouxe vida, tá? E, gente, eu e o Wagner fizemos uma parceria perfeita. Mas eu queria agora que para explicar como que eu faço esse processo da observação de aves, eu queria que a Débora colocasse para mim o arquivo 2. Pronto. Esse daqui é o Wikiaves, tá? Nesse mapa do Brasil, cada pontinho vermelho desse, ó, foram as cidades que eu passei, tá? Para fotografar um passarinho. Eu falo assim, na realidade é um gatilho, né? A gente começa a ver um passarinho, vamos ali conhecer o passarinho, aí você acaba conhecendo o Brasil. Então, eu fotografei em todos os biomas do Brasil. Nós fomos para 17 estados e 98 cidades. Eu tenho registrado de espécies diferentes 1.128 e no Brasil nós temos 1.900 e pouco, tá? Ah, gente, dentro desse. Aqui está aqui, que eu tenho 2.093 fotos registradas no Wikiaves, mas na realidade a gente acha que eu já tenho mais de 100.000 fotos minhas que eu fiz nos meus arquivos. Cada cidade dessa, cada lugar que eu passei, gente, eu fiz muita amizade, muita história, muitos desafios, porque não são cidades turísticas, normalmente são cidades assim, que eu jamais iria conhecer se não fosse pelos passarinhos, tá? Então, assim, você vai deixando aquelas amizades
ali, vai fazendo amizade, e é assim, é muita alegria, gente, é muita alegria poder conhecer o Brasil, poder conhecer uma caatinga, passarinhar numa caatinga. Gente, no Amazonas, né? Entrar dentro da floresta amazônica, que já entramos várias vezes. Então, ali você entra na floresta amazônica, você conhece ela na seca e você conhece ela na cheia. Na seca, você anda nos rios a pé, e na cheia é de barco, e com um barco você vai passando entre as árvores, tá? A copa das árvores. E, nossa, gente, eu falo assim que é muito lindo e é muito gratificante, e o Brasil é maravilhoso e as pessoas estão maravilhosas. Passa, Débora, para a próxima. Aqui eu vou explicar como que eu faço. O Wikiabs é uma plataforma, olha, para que eu coloco as espécies lá. É muito importante assim para o observador de aves. Então eu vou colocando as espécies, faço um catálogo meu, tá? Como se fosse um álbum de figurinha. Então eu fotografo o Irapuru laranja, vou lá, coloco e funciona dessa forma. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que o Irapuru laranja, aí eu coloco o local que eu fotografei e assim por diante. Essa rolinha do Planalto, gente, ela está correndo seríssimo risco, tá? Hoje só tem 12 indivíduos no Brasil. Ah, o soldadinho do Araripe ali embaixo também é uma ave que corre risco, tá? E o sonho de todo passarinheiro é encontrar no caminho uma arpia, que ela é maravilhosa, ela é imensa, ela tem de largura acho que uns 2 metros, uma ave imponente, realmente é um sonho. Qual que é a importância da gente estar assim registrando tudo isso no Wikiaves? No Wikiaves, nós acabamos sendo colaboradores da ciência cidadã, tá? Agora, pelo Wikiaves, a gente acaba esse último aqui, ó, só para vocês terem ideia, o Tá Natal é um falcão. E ele é da mata amazônica, do bioma amazônico. E nós, eu e o Wagner, e o nosso guia, que nós estávamos com um guia, fotografamos ele na Mata Atlântica. Foi na reserva da Vale, no Espírito Santo. E foi muito interessante, porque nós identificamos errado. Nós colocamos como um gavião, acho que era bombachinha. Uma pessoa viu, achou estranho ter feito isso, tá? Falou, mas isso não é um bombachinha, isso não tá Natal. Passou para um biólogo, esse biólogo enviou para um outro biólogo que é especialista em rapinantes, e era um tá Natal. Então, foi uma descoberta, né, de uma espécie que era do bioma do Amazonas. Então, foi uma descoberta assim, muito importante para a ornitologia. E esse registro, quem tem só somos nós, ninguém mais conseguiu. Quando saiu esse fato, vários biólogos, várias pessoas foram para esse local e ninguém conseguiu mais ver o Natal, por ele ser ele voa entre as árvores, então ele fica assim, ele não voa assim por cima, então fica muito difícil de estar encontrando. Pode passar para a próxima, vai. Ô, Débora, por favor, para a próxima. Aqui, ó, explicando, tá? A importância da nós como colaboradores da ciência cidadã, que foi uma redescoberta desse falcão.
e foi algo assim muito importante para a ornitologia, tá? Agora, deixa eu ver aqui para onde que eu vou. Fiz já o cadastro das espécies, tá? Sim, cidadã. Esse é o Agora, último, né? agora Posso tirar o slide pode ou tirar. não? Tá. Agora nós vamos entrar nos beija-flores. Gente, aí que realmente a coisa modifica toda a minha vida. Eu no meu Instagram, eu sempre coloquei todas as espécies que eu fotografava e tudo era normal, tá? Débora, coloca o arquivo 3, o bico reto de banda branca. Tá, vou colocar o bico reto. Peraí. Ai, só um segundo. Só um segundo. Eu não achei que ia ser tão rápido assim, Su, que você já ia pedir o bico reto. Ai, cadê? Peraí, que ele não tá aparecendo aqui pra mim. Só um segundo. Vai falando aí que eu vou ajeitar e já coloco. Ah, esse bico reto de banda branca, eu vou contando agora a história desse lugar. Eu tenho uns amigos, um casal de amigos que também são observadores de aves, tá? E eles foram tirar fotos de um beija-flor vermelho numa cidade de Boa Nova. Quando eles chegar, esse beija-flor vermelho, gente, ele é muito lindo, que não é o bico reto de banda branca que é esse daí, tá? Eles foram, tipo, quando eles chegaram naquele local, era uma fazenda e tem um lajedo naquela fazenda. Um lajedo de pedra, gente. É um lugar assim fantástico. E nesse lajedo, eles têm umas frestas. E aí nessas frestas, vai fazendo tipo uns jardins naturais. E tem um cacto que chama coroa de frade, que ele tem umas florzinhas cor-de-rosa que ele abre no final do dia. E ali os beija-flores vão buscar o néctar. Quando esses meus amigos chegaram lá, era um lugar que estava muito degradado, tá? Tinha muito gado solto, pisoteando todo o local. E eles falaram, mas qual vai ser o futuro, né, desse local? Porque tudo isso pisoteado, o beija-flor vermelho vem para procriar, que ele chega em outubro, fica até março. Aquilo assim mexeu com eles, até que eles fizeram uma proposta para o proprietário e o proprietário vendeu a fazenda para eles. Primeira coisa que eles fizeram, eles cercaram todo o local para preservar. Eles plantaram 10 a 12 mil mudas de flores e frutas para os pássaros. Gente, e ela é arquiteta, então ela projetou para tirar fotos um monte de porque nós, fotógrafos, dependemos muito de luz, né? Então, foi tudo pensado, tudo muito projetado. Hoje, gente, é um santuário esse lugar. Vem gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. Débora, você pode tirar, tá? É só para o pessoal. Ah, deixa eu só falar. Pode tirar, depois eu peço para você voltar, tá? Então, vem gente do mundo inteiro para tirar foto principalmente do beija-flor vermelho. E ela tem lá um pássaro que chama gravatazeiro e um outro beija-flor que chama beija-flor, acho que é rabo canela, que também corre risco de extinção. Então eles super amam aquele lugar.
E eu não sei se todo mundo sabe, mas não tem beija-flor na Europa, não tem beija-flor na Ásia, é só aqui nas Américas. Aí vem gente do mundo inteiro, gente, para tirar foto dos pássaros lá, principalmente do beija-flor vermelho, que realmente ele é radiante, ele é muito lindo. Bom, e ela me convidando para ir conhecer, eu fui, bom, depois que eu fui a primeira vez, eu fui cinco, tá, gente, vezes lá para conhecer esse local. Aí esses dois, você pode voltar de novo para o Bico Reto? Vou fazer. Vai falando. Então, aí quando chega lá, eu vejo um, um beija-flor que é o bico reto de Banda Branca, que é esse. Então, eu fiz essa foto da esquerda em novembro de 2021. Vejo. Ai, fico admirada, gente. Eu fico assim, que beija-flor mais lindo é esse? Com esse colar cor-de-rosa, essa boininha azul. Porque conforme. Se eu não sei se eu já tinha visto antes, tá? Mas ele mostrou para mim nesse momento toda a beleza. E eu sei que eu volto de Boa Nova, desculpa, eu volto de Boa Nova, pode tirar, tá? O pessoal já viu, porque depois o outro eu fotografei, eu vou contar. Aí volto de Boa Nova, assim, encantada com aquele beija-flor. Ele mostrando toda a iridescência, né? A iridescência é quando bate a luz nas penas e eu falo assim, e ele acende para você. Então eu assim voltei e pensando, aí já entra dezembro, é Natal, e eu sempre pensando muito no beija-flor. Bom, divido para quem eu não vou contar agora, né? Eu divido minha vida entre Vinhedo e entre São Paulo. Quando chega no meu aniversário, que era 12 de janeiro, parece, gente, eu entro a minha casa assim, de Vinhedo é um corredor, e aqui é todo de vidro, e no fundo eu tenho uma árvore que tem umas flores. Conforme eu entro, eu estou descarregando o carro, entro e vejo uma coisa assim em cima da árvore, alguma coisa assim cor-de-rosa. Aí saio correndo, pego minha câmera, é onde que é aquela segunda foto. Eu faço o registro no meu quintal. E aquilo para mim, gente, foi um presente, um presente. Eu nunca tinha visto aquele bicho. E para mim eu sinto assim, como se tivesse aberto um portal. Ai, gente, eu vou chorar. Parecia um portal. Parecia que eu tinha transferido Boa Nova para dentro do meu quintal. E nunca mais eu vi no meu quintal, só aquele dia. E foi no dia do meu aniversário. Aí, aí, aí eu me apaixono. Aí me apaixono pelos beija-flores. Começo a buscar lugares com beija-flores. E aqui em São Paulo a gente tem alguns lugares muito legais, algumas pousadas, que eles colocam bebedouros, eles plantam muitas flores. E eu começo a ir atrás desses lugares, a fotografar, a filmar, e aí vai acontecendo uma coisa assim muito diferente no meu Instagram. Muito diferente. Parece que existe uma conexão entre os beija-flores. Eu começo a achar tudo assim, sabe, sinais. A palavra certa é isso, sinais. Eu começo a postar, é, vai caminhando,
os beija-flores, aí eu tenho que fazer uma expedição fotográfica aqui para o Rio Grande do Sul, e vamos para uma cidade chamada Pelotas. A gente chega em Pelotas, aí eu falei para o meu marido: Nossa, aquele rapaz que nós conhecemos fazendo a travessia da Serra do Amolar, eram dois senhores, gente, que estavam fazendo uma travessia no Rio Paraguai, da Bolívia até o Mato Grosso, na Serra do Amolar, aquela região. E vem os dois senhores de caiaque. E a gente com um barco a motor, a gente para. E eles não tinham mais água, já estavam assim, bem debilitados, coitados, porque era uma travessia muito longa. E nós abastecidos, então a gente deu água, tinha até uma cervejinha, deu cervejinha. Bom, olha, a gente pegou amizade. E aí eles falaram que era de Pelotas e nós ficamos com o contato deles. Quando a gente faz essa expedição eu falei assim, vamos entrar em contato com ele, né? Quem sabe a gente aí se encontra, porque são encontros da natureza, né? Eu falo que a natureza ela sempre está conspirando a nosso favor. Aí nós vamos na casa dele. Conversamos, não, eu quero que vocês venham na minha casa, então vou eu, o Wagner, o guia. Aí nós entramos no quintal dele, gente, uma região que nem tem tanto beija-flor nada. Entramos no quintal dele. Vem um beija-flor, para no meu rosto, só no meu rosto. Ele dança, ele dança, ele dança. Gente, ele veio me cumprimentar. Ô, Meu Su, amigo esse é chorou. aquele do vídeo? Su, esse é aquele do vídeo que Não, aparece? não, Ah, não é do vídeo. não é Ah, eu do. achei que era aquele. Tá Esse bom. daí ninguém filmou. Eu estava chegando no quintal no quintal do nosso amigo. E ele, meu amigo, chorou. Ele ficou muito emocionado. Ele fez assim: que é isso? Porque o beija-flor dança, dança, dança no meu rosto e sai, não vai em ninguém, só em mim. Ele falou: que conexão é essa? Aí eu começo a falar assim: nossa, tá acontecendo alguma coisa mesmo. Eu tô atraindo os beija-flores. Aí vou numa pousada que é do vídeo. Então, nessa pousada tem assim, tô eu, uma turminha toda para cá, porque estava fotografando um laguinho. Eu estou olhando para a direita, um beija-flor que tinha aparecido num bebedouro. Aí o Wagner fala assim para mim: Olha, gente, o Wagner é meu anjo da guarda. Ai, meu Deus, só gratidão a ele. Aí o Wagner fala assim para mim: Su. Aí eu olho, que é do vídeo. Tem um beija-flor em cima da lente fotográfica do Wagner. Aí eu viro e fico olhando assim para o beija-flor e aí, do lado esquerdo assim, tinha assim um monte de gente fotografando. Estava fotografando um laguinho com os passarinhos. De repente, o beija-flor sai da lente do Wagner. Chega na minha frente, ele começa a dançar, dançar. E aí todo mundo fica assim, e o que é isso? Todo mundo que estava lá fica assim, muito impressionado, porque, gente, era uma conexão verdadeira ali naquele momento. E eu sentindo aquele ventinho, ele dançando assim no meu rosto, o meu cabelo até fazia um pouquinho assim. Gente, foi de uma alegria. Aí uma moça fala assim: Suzana, o que é isso que está acontecendo com você? Eu falo: Ai, gente, eu não sei. Mas eu chorei tanto, fiquei tão emocionada, porque as coisas começam a assim se encaixar. E eu começo assim a amar beija-flores. Eu passo a procurar lugares com beija-flores. E nós temos muito aqui em São Paulo algumas pousadas que têm assim bebedouros, muitas flores, muitas plantas.
que atrai os beija-flores. E assim, e aí começa toda assim uma paixão por beija-flor. Então eu passo a buscar locais com os beija-flores. Gente, é tudo muito incrível, porque parece que a natureza começa assim, conspirar a seu favor, sabe? Mostrar as coisas para você. E, nossa, gente, é um mundo assim dos beija-flores. Eu acho que é por isso que houve essa conexão, né? Sim. Da Ô, Su, natureza. conta um pouquinho do seu Instagram. As coisas que você me Eu vou. contou um pouco. Ah, você eu- vai, né? Não vai esquecer que isso é muito importante. Aí eu começo a postar os beija-flores no meu Instagram. Aí que começa a acontecer? As pessoas começam a me procurar, como se fosse assim uma terapia. Elas veem o beija-flor, elas entram em contato comigo, aí elas começam a contar alguns problemas, eu sou todo ouvido, tá? E aí, ai, gente, eu, assim já começa toda uma conexão, eu, as pessoas e o beija-flor. E tudo isso é muito lindo. E gente, eu nem sei direito como explicar tudo isso, tá? Que vai acontecendo. Mas como que eu vou falar? Eu estou olhando aqui, que eu comecei a perceber que esse meu hobby estava ajudando as pessoas, de alguma forma, para elas entrarem em contato comigo. E, gente, e tem histórias assim, eu falo que os beija-flores, eles trazem mensagens, sabe? Eles são muito lindos, eles trazem mensagens. É, eu queria, assim, como que eu vou poder falar? Pessoas com muitos problemas acabam entrando em contato comigo para estar conversando. Eu vou falar agora vou ler para vocês algumas coisas. Gente, eu estou um pouquinho nervosa e ansiosa, mas Ô, Su, oi. o que você vai ler foram mensagens que você recebeu via Instagram? Via Instagram, pelo direct do Instagram, Aham, sim. as pessoas conversando comigo, inclusive acho que uma semana um rapaz entrou em contato comigo também. Uhum. Gente, eu virei uma terapeuta dos beija-flor, mais ou menos isso. Eles entram em contato para conversar comigo. Você selecionou alguns textos? Olha, eu selecionei um aqui. Olha, eu selecionei alguns textos que eu vou ler agora, tá? Mas assim, eu selecionei seis aqui, mas eu vou assim só ler uns três desse texto. É, acho que você pode ler uns dois ou três. É, tem um que fala assim: para mim foi uma linda manhã. Obrigado por todos os vídeos lindos, todos obrigado. Bênçãos para você. Tem um que ele fala assim para mim: objetivo atingido. Meu dia já ficou muito mais alegre ao ver tão lindas imagens. Obrigada, Suzana. Aí outra, inacreditável. Como essas cenas nos emocionam. Uma perfeita conexão com Deus. E tem uma pessoa que fala assim: não consigo de parar de ver este vídeo. Dá vontade de chorar de tanto amor. Agora, teve uma que é mais longa que eu quero ler para vocês, e essa daqui é uma mensagem que não é tão antiga, tá? Uma moça escreve.
porque eu fotografo também no meu quintal, tá? Então, eu de vez em quando coloco algumas fotos no do meu quintal. Porque daí eu escrevo assim, da série Eu Amo o Meu Quintal. Aí ela escreveu assim para mim, da série Eu Amo o Seu Quintal. Ela falou: Vou te contar uma coisa. Sempre fui apaixonada por beija-flor e vem de família. Minha mãe falava que eles traziam renovação e boas notícias quando chegam perto de nós. E não sei se isso é real ou não. Porém, todas as vezes que estive no meu pior, não querendo nem viver, depois do falecimento da minha mãe e da perda dos meus bebês, um beija-flor chegou a entrar dentro de casa e tudo começava a fazer sentido, como o nascimento da minha primeira filha. Mudei para os Estados Unidos e no local que eu moro é muito raro aparecer um beija-flor. Estamos passando momentos tensos por aqui. Estava chorando muito e quando abri meu Insta, adivinha? Tinha um lindo e perfeito vídeo seu de beija-flor. Pode ser coincidência? Pode. Isso pode nem existir? Pode, mas me acalmou. Me fez ver uma luzinha no fim desse túnel gigante que estamos. Não sei nem por que estou te falando isso. Senti vontade de compartilhar tudo isto. Para mim, seu quintal é incrivelmente mágico. Gente, e ali eu comecei a conversar. Mas, gente, eu estou lendo essa, mas assim, eu recebo muitas mensagens, tá? De gratidão, de carinho, que o dia da pessoa, depois que viu o meu vídeo, ficou feliz. Gente, eu falo que tudo isso é uma bênção na minha vida. Começa com síndrome do pânico e acaba, eu falo com muita alegria, tá? Deixa eu ver aqui, gente, que eu fiz um roteirinho, porque senão eu vou Enquanto ficar. você vê, eu quero falar um pouquinho. Su, vai olhando se você esqueceu alguma coisa. É, eu queria falar um pouquinho, né? É, eu sempre falo um pouco de psicologia positiva nos encontros. Eu não vou falar muito disso, mas, obviamente, a força de caráter da apreciação da beleza e excelência e do amor está muito presente nesse encontro e nessa história que a Su conta, de tudo que ela viveu. É incrível como a beleza ajuda. É incrível, incrível como a beleza abre caminhos e é conectado a beleza com o amor, né? Que são duas forças, porém elas são muito íntimas e às vezes a gente fica tão ensimesmado na dor, tão fechado nos dramas, nos desafios que todos nós passamos, né? Mas às vezes são fases mais desafiadoras, outras vezes não, mas nós temos, cada um de nós tem os desafios. E essa possibilidade de olhar para a natureza que ela nos traz, o que ela nos ensina, qual a mensagem. Obviamente, é para cada um. Os beija-flores, eles são mensageiros, eu me conecto muito com eles, outras pessoas que estão aqui também, mas não são só os beija-flores. É a natureza em geral. Tem gente que vai se conectar com o urso, tem gente que vai se conectar com o pavão, tem gente que vai se conectar com o gato, com o elefante, não importa, né? O que importa é abrir para a conexão, é esse estado de abertura para deixar a natureza mandar suas mensagens, para poder apreciar, para abrir espaço interno, tempo, para que a gente possa receber esses sinais, toda essa abundância da natureza. Então, esse olhar apreciativo que abre espaço para o amor e para a conexão que faz com que um desconhecido venha conversar, mesmo a partir do Instagram, é um uso da tecnologia para conexão, né? Não para alienação. Então, eu acho que é linda essa história, porque levou a Su para muitos lugares Sim, de beleza, de amor, de conexão.
Pronto, Su, já falei. Veja se você quer falar mais E alguma coisa. o que eu queria falar, né? Que eu comecei a perceber que era o meu hobby fotografar aves, né? O que vai acontecendo que as pessoas começam a me mandar mensagens falando dos problemas delas. E eu ali viro um pouco terapeuta, né? Eu começo a conversar, converso muito com as pessoas, gente, eu sempre estou muito aberta a conversar. É, teve, acho que foi a semana passada, um rapaz entrou em contato comigo. Gente, ele chorou muito, sabe? Ele chorou muito, eu conversei muito com ele. Você vai criando essa conexão com as pessoas. As pessoas vão contando para mim. Elas nem me conhecem, tá, gente? Elas me conhecem dos meus beija-flores que eu posto no Instagram. Mas elas contam doenças, elas contam problemas de família, elas se abrem. E o que é bem interessante, gente, homens, né? Que a gente pensa assim que é uma coisa assim, mas eles Gente, parece que eu virei, sabe, uma mãezona para acolher. Então, assim, é muito interessante essa conexão do ser humano, do beija-flor e eu ali no meio, né? Então eu falo assim, para mim foi um hobby que virou uma missão. Porque eu sempre, assim, estou pronta para ouvir, para conversar. É, gente, eu acho tão lindo você dar uma palavra, sabe, de carinho para alguém. E no final da conversa, todo mundo, assim, sai feliz. Você vai tendo novos amigos, né? Gente, eu falo que esse mundo do beija-flor, ele abre, parece que portais, sabe? Com Por- certeza. Que é, abriu um portal aqui, né? Abriu é, um portal aqui. nossa, gente, é tudo muito lindo. é, as mensagens que eu recebo, né, Ô, são Su, maravilhosas. eu posso abrir um pouquinho para as pessoas falarem para você um pouquinho agora? Tem Ai, alguma coisa que você tenha esquecido? Porque como a gente já está, assim, a ideia era que depois de uma hora você hum, possa ouvir também, né? O que que gente, despertou? é que eu falo Sim. demais mesmo, me desculpa. Não, 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 você não falou demais, você falou uma hora. Uma É, hora, mas tem alguma coisa que você anotou que você acha que você esqueceu? não, não, não tem, gente. Então, eu vou abrir agora para os lovebacks, tá bom? Ou perguntas, lovebacks e perguntas, por favor, para que a gente possa devolver um pouquinho para a Sul. A França já levantou a mão. Quem quiser já vai levantando a mão. Se não souber levantar na telinha, a Dorothy, tá bom. Então, a Francis, a Rosana e a Dorothy. E quem mais quiser, depois levanta a mão ou na telinha ou a Ana Lucchese também. Tá bom, gente. Vou ver se vocês me ajudam aqui para não esquecer ninguém. Vamos lá, Fran. Falando aqui para a Su, que deu esse presente para nós. Oi, gente. Oi, Su. Que bom te conhecer. Oi, oi, Francis. Você é uma dessas que vai falar, conversar com você aí nas mensagens, com certeza, e vai Ai, chorar muito também. Mas primeiro eu quero te apresentar um pessoalzinho que quis vir aqui. Isso aqui é ai, a minha que cunhada lindo. me trouxe, não sei da onde, porque ela sabe que eu adoro tanto. Esse aqui é muito antigo, mas alguém quebrou o biquinho dele uma vez, mas ele mora do lado da minha cama. E esse aqui é um todo de miçanguinha, olha, Ai, que lindo, que lindo. tem um monte. E tem um monte de foto também, mas queria falar de você, que história de cura e de transformação tão tocante. E não sei se você sabe um pouco o que que é o xamanismo. No xamanismo, a gente
faz uns trabalhos e busca o que a gente chama um animal de poder, que são como se fosse, em vez de ser um anjo da guarda, gente, é um anjo da guarda animal que te protege, te dá força, te inspira. E há muitos anos atrás eu fiz um trabalho e veio para mim que o meu animal de poder masculino, por incrível que pareça, que ele é tão pequenininho, é o beija-flor. E os beija-flores são uma paixão para mim desde muito tempo, mas fotografar e filmar como você faz nossa, é muito, muito difícil, né? É sempre assim, uma coisa fugindo e tal, mas não importa, né? Eles são um símbolo da alegria, né? Também no xamanismo. E eu fico muito impressionada com o tamanho deles, com a velocidade e com essa coisa da dança, né? Nesse grupo aqui, a maioria das pessoas vieram via as danças circulares. E aquilo que você falou no começo, né, que da cura, para nós, a cura também vem muito desse movimento da gente dançar de mãos dadas em roda com músicas lindas, né? Mas a natureza tem tudo a ver e o beija-flor é meu amado também. Então, além de toda a conexão com a natureza e com os beija-flores, agora eu já sinto uma conexão com você, que ainda por cima é o mesmo nome que a minha mãe, Suzy. Ah, que lindo, que lindo. E, e de você ter compartilhado a tua história do começo, né, da síndrome de pânico, de como você conseguiu sair, eu acho que é uma inspiração muito forte para todas nós e para levar para fora, para, né, eu acho que aqui você vai ter um canal também de todo mundo vai compartilhar o teu contato, você se prepare que vai vir uma chuva de beija-flor em forma de mensagem. Ai, que delícia. Gente, só para vocês saberem, o Instagram da Su tem 35 mil pessoas que seguem, não é por aí? É, 30 acho que, mil? não, acho que é 30 e 31.200. poucos mil. 30 e poucos mil. É Nossa, muita galera. É Eu muita galera. não lembro muito bem, não. E não, gente, e é muito gostoso assim, quando eu apareço em algum evento, né? É a rainha dos beija-flores, sabe? É, porque realmente é apaixonante, né? E ter o apoio do meu marido, né? Isso Sim. que é. Aliás, aliás, antes da Rô e da Bia, eu vou dar uma palavrinha aqui com o Wagner, porque o Wagner, conta aí, Wagner, cadê você? Não tô te achando. Oi, Aí, fala um pouquinho da sua história aí, porque você também é passarinheiro, você acompanha. Conta aquela história que você me contou aí para a mulherada toda. na realidade quem começou essa história de observação de aves fui eu, né? Eu gostava muito de fotografia. A Su já disse, um dia eu fotografei um pássaro, achei lindo, né? E aí eu percebi que quando eu fotografava o pássaro e conseguia ver na fotografia, eu conseguia ver cores e tudo mais que eu não conseguia ver ao olho nu. Então essa que foi a grande paixão, né? De começar a fotografar pássaros. E eu comecei na frente, então eu postava e tudo mais, e nós íamos nos eventos onde se encontravam diversos observadores, aí eu levava a Su, chegava nos eventos, o pessoal, oi Wagner, tudo bem e tal, né? E aí o pessoal falava, ah, o Wagner, a esposa dele, né? Enfim, a Su naquela época era minha esposa. E o tempo foi passando, a Su foi, vamos dizer, fazendo filmes e fotos lindas e postando, foi ganhando esse espaço que ela tem, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho cerca de 2.500, 3.000 seguidores, ela tem 30 e poucos mil, né? Então, hoje nós vamos nos eventos, né? E é comum o pessoal falar assim, olha lá a Su, né? A Su e o marido dela. As mulheres estão ocupando espaço. Mas olha, eu queria contar o seguinte: o Wagner foi um super apoio aqui, porque toda essa parte da apresentação, do vídeo e tudo, foi ele que ajudou a fazer,
né, que cuidou de um monte de detalhes para que vocês pudessem ver esse vídeo tão lindo e toda essa apresentação. Então é muito bonito. Eu falei que eu queria que ele falasse também um pouco. Obrigada, Wagner, por estar trazendo aqui essa história, porque eu tive algumas reuniões com eles, né? E a beleza não é só dos beija-flores, a beleza é também dessa parceria deles, desse apoio que um dá para o outro, sabe? Dessa coisa bonita deles terem isso em comum, deles poderem passarinhar, viajar juntos. E a Su não falou muito aqui, eu quero ouvir as outras pessoas que ainda estão, tem várias que ainda querem falar. Mas assim, o que eu aprendi com eles conversando tem o lado lindo, tal, maravilhoso da beleza, mas também tem muito desafio. Que eles se enfiam nos matos, numas coisas, nos lugares assim que são difíceis, que tem perigos, tem onça, eles me falaram que tinha uma onça olhando. Às vezes é um mato super fechado. Então, assim, não é só flores, né? Flores e beija-flores. É uma coisa que tem que gostar muito e tem que ir os dois juntos. Eu acho isso muito bonito. Então eu quis trazer, sabe, poder assim ressaltar essa parceria deles que é muito linda. Ah, são muitos desafios. Sim. Então, olha, deixa eu só, ô, Rô, antes de você, eu vou chamar a Dorothy, pode ser? Então tá, Dorothy, você que quer falar, abre seu microfone. Sim, a fala da Su, você fala uma coisa que a gente mexe com muitos pontos, muitas áreas e coisas. Então, o meu dizer agora é que o que você mais me impressiona é a sua verdade e seu desejo é que leva você. Então, os beija-flores são agora, mas você começou com os pássaros. Para mim, o que me impressiona é esse amor da natureza, essa abertura numa vida simples, direta, né? Quer dizer, não é simples, é cheio de desafios. Isso seria outra coisa interessante, mas para mim, por que que você atrai as pessoas, né? Você tem essa verdade tão simples e sincera. E a beleza, a gente não ouve essas coisas hoje em dia, né? Você é um quadro vivo de beleza. A gente pensa nos passarinhos, vê a sua maneira de falar, essa saudade que dá na gente, dessa diferença, de ter uma obra de arte que a gente está admirando, nessa frieza, nesse mundo que a gente está por aí, né? Então, isso é que faz essas pessoas, a atração, né? É essa sua, você traz beleza e verdade, você é uma coisa verdadeira, não é inventada, não tem nada de make-up, de botox, não tem nada. Você é ali, entendeu? A sua vida tá ali, então, e como ela envolve outras coisas, tudo que a gente começa, ela aumenta muito mais depois, né? Então, o que eu tenho mais de dizer é o que toca, é essa beleza, essa vida que você leva, essa entrega. E a gente não vê isso, é raro, isso chama as pessoas. As pessoas nem sabem por quê, mas vai, viu o que, que é aquela luz daquele conforto de uma beleza, de uma verdade, de uma coisa que todo mundo quer fazer. Eu estou falando muito, mas esse é o principal. Sabe? Obrigada. Obrigada, Dorothy, querida. Falou por todas Obrigada. nós. Falou por todas. Lindo, lindo. Rô, você, depois a Bia. Dé, a Ana Luquezzi também quer falar, tá? E depois da Bia, Ana Luquezzi. Obrigada, Pati. Bom, primeiro, muito prazer. Eu já Prazer. entrei no seu Instagram, ele é uma poesia só. Obrigada. E assim, eu sou apaixonada por IP, né? E tem um IP rosa na minha calçada. E o batismo desse IP rosa foi um ninho de beija-flor Ai, que lindo.
que ele criou ali e foi a coisa mais perfeita que eu já vi na minha vida, né? Ele achou uma folha certinha que protegia da chuva. Embaixo dessa folha ele fez esse ninho. Era, Nos olhos humanos, era inconcebível que ali caberia um ovo, filhotes, pois nasceram três Ai, filhotes que coisa linda. e voaram os três. Agora, o mais encantador, assim, tudo é encantador, né? Acompanhar esse processo é uma coisa mágica. Mágico. E o, e o encantamento foi que o ninho era um tecido. Ele tece. Eu falei, mas como é que ele cola isso? Porque depois ele descarta o ninho, né? E o ninho cai. E quando caiu, eu peguei na mão e era um tecido, era uma tela. Então, assim, aí depois teve outra ninhada de beija-flor, que não foi no IP, já foi na casa, e eles estão sempre por ali. Eu Ai, amo que lindo, que lindo. essa bênção, né? E quando você estava falando do retorno das pessoas para você, me veio muito a energia dos florais. Se o beija-flor te beija, se ele te cumprimenta, você deve ser uma flor muito especial. E aí as pessoas te buscam, né? Porque é uma flor. Ele Nossa, só vai beijar uma flor. obrigada. Muito Obrigada de coração. prazer. Muito obrigada, Débora. Obrigada de novo. E que lindo, que lindo. Nossa, eu fiz só gratidão, meu Deus. Por suas palavras, muita gratidão. Muito obrigada. Ah, eu sou chorona. Vamos lá, Bia. Débora, você Obrigada, Rô. sabe, né? Obrigadíssimo. Sim, então, olha, primeiro eu queria agradecer, Suzana, por você me fazer recordar da pandemia, a alegria que eu tive na pandemia quando eu me fui tornada, porque não eu que busquei, foram as crianças do condomínio onde eu morava que me elegeram lá, a cuidadora dos passarinhos que caíam dos ninhos ou eram jogados, e um deles foi um beija-flor. Pequenininho, né? E aquele beija-flor ele durou acho que quase 2 semanas e ele ficava assim de pendurado, como se fosse um papagaiozinho durante o dia. Ai, Ele nossa, ficava aqui, eu tenho uma foto dentro de nós dois, eu olhando para ele, né? E eu fiz um ninho aqui no meio do meu peitinho, que eu nem tenho peito. Eu queria ter um peitão para fazer um ninhão para ele. Mas ou ele estava aqui, ou ele estava aqui dentro. E eu tive essa felicidade, imagina, na pandemia, de história ter linda. esse serzinho ali, né? Tão, tão próximo, foi tão lindo. E, eu, e esse momento, você contando, parecia que ele estava aqui, sabe? Ai, que lindo. Senti novamente essa alegria. E também eu fiz parte desse, o Beija-Flor me contou, que eu nem queria, achava que não tinha nada que falar e não queria. E quando eu estava contando para duas sobrinhas que eu tinha sido convidada, né, pela Débora para fazer, veio um beija-flor na minha, eu moro no 8º andar, e ficou batendo assim lá, e quando nós vimos, ela falou, tia, você tem que ir, olha, ele veio falar. Então foi realmente, eles são mensageiros, é algo assim impressionante. Eu moro em apartamento, né? Plantei um framboyant para eles aqui na minha sala. Estou esperando florir pela segunda vez para que possam vir, né? Então, olha, foi uma noite gloriosa. Ai, Parabéns para você, gratidão. parabéns para o Wagner. E foi adorável. Gratidão, gratidão a Débora, mais uma vez, dar esse presente para todas nós. Nossa, muito obrigada. Obrigada, Biazinha. E a Grande Bia foi coração. isso, viu? Viu, Su? Eu convidei ela para participar do Beija-Flor e ela estava assim: ah, eu vou pensar, eu te respondo amanhã. Aí É, tava falando com as sobrinhas e a Beija-Flor entrou na sala dela. Aí então, ela
entendeu que era para ela vir, Eles né, são, Bia? Foi eles são assim, mensageiros. exatamente. Obrigada. Agora temos a Ana, não é isso? Ana Ah, Lucchesi. É. agora eu abri o microfone. Olha, eu estou brigando com esse Zoom aqui para aprender como é que fecha, como é que faz. Muito Não, mas está obrigada, foi uma funcionando. aula. É uma Pode falar que aula está grande. Agora vocês funcionando. abriram o microfone, porque eu nem Que sei como é bom. que mexer isso aqui. Não, mas a Mas gente está te ouvindo. Pode falar. então, tá. A minha fala é muito simples. A Suzana, ela não é só uma fotógrafa de beija-flor, ela é uma conhecedora de passarinho. Ela me ajuda muito. Eu moro em Vinhedo também, e muitas vezes eu pergunto, Suzana, esse canto de quem é? E a Suzana vai e me diz, o canto é do fulano de tal, passarinho. Você acredita que ela é consultora? Porque eu tenho um comedor na minha casa, aparece cada passarinho aqui que eu preciso perguntar para a Suzana que passarinho que é. Beija-flor, beija-flor não vem no comedor, mas vem um pica-pau branco, sabiá, não sei o quê. Ela sabe todas as aves, é uma estudiosa. Ela é uma pessoa fantástica, eu adoro. E eu queria dar esse meu depoimento para dizer que muitas das fotografias dela serviram como referência para eu fazer uma aquarela. Eu sou pintora de aquarela. Gente, cada foto que ela tem é um negócio fantástico. Eu nunca consegui reproduzir as cores que os passarinhos têm, mas a referência me dá belíssimos quadros. Então, Suzana, obrigada, querida, por você ser minha consultora e minha guia nessa passarinhada, porque eu também virei passarinheira por causa dela, tá? Ai, eu Obrigada, querida. Ô, gratidão. Ana, ó, tem duas mulheres aqui nessa sala que adoram aquarela também. Depois elas podem trocar, vocês podem trocar Ana, conversa. muito Tá bem. obrigada, viu? Vamos tomar ainda um chazinho, um cafezinho junto. Vamos, vamos. Um beijo, querida. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana, obrigada. Obrigada. Bom, queridas, quem mais gostaria de falar alguma coisa? É, se quiserem, por favor, podem Posso levantar só as falar um mãos. tiquinho que eu esqueci, que eu ia escrever? Aham, E tem um sim. verbo. Que verbo mais lindo! Passarinhar. A gente foi passarinhar. Que coisa. Bom, é a coisa mais linda. E beija-florar. Linda. Ai, que lindo. É isso mesmo. Eu também nunca tinha ouvido, quer dizer, eu ouvia pela Carla, passarinhar, passarinheiro, passarinhar. Mas Ô, é uma coisa que a Su, gente não. e beija florescer também pode ter, então. Pode ser, pode ser. E tem uma palavra que eu aprendi com a Su também, que é iridescência, É, né? Iridescência, que é. é essa coisa do quando o sol bate que ele acende, né, nas penas. Que Pera, é, tem que dar o remédio do passarinho. Ô, desculpa, eu tô com. já desliguei, Ana, pode ficar tranquila. Fátima, você quer falar? Por favor, abra o seu microfone e pode falar. Aí, abriu, abriu. Não, eu estou no celular, eu fico confusa aqui. Eu tentei no computador, mas não deu certo. E Aham, mas não, tá, a quero gente tá te saber, ouvindo. eu quero falar que a Suzana é minha prima, né? E assim, ela acompanha a dança circular assim através de mim, eu acompanho as passarinhadas dela, através dela, os passarinhos e tudo mais. Eu sou bióloga, então eu amo o trabalho dela, que é uma obra de arte, assim. E eu quero dizer que a Suzana é essa pessoa especial mesmo, que ela assim, ela compartilha a arte dela, né? E até com ela e o Wagner foram em escolas, né, convidados para falar sobre os passarinhos para os pequenos, porque eu acho que isso é muito importante, porque só quando a gente conhece a natureza, os pássaros, a gente ama e aí a gente protege. Então, esse trabalho deles também com as escolas, eu acho super importante. E, e esse trabalho todo dela
com as pessoas também, é como a Débora falou, é uma coisa de conexão, porque nesse mundo que a gente vive, a gente precisa dessa beleza e desses instantes belos, né, para a gente prosseguir, porque é tanta coisa que acontece no mundo e mesmo na internet que é bom ter essas pausas, essas belezas que a Suzana traz. Então é um orgulho para mim ser prima dela. Um Ai, eu, beijo, Su. linda. Aí Ah, ai, é muito Fátima, especial. Então é muito obrigada. gratidão pelo seu trabalho e pelo trabalho do Wagner também, né? Com as pessoas trazendo essas maravilhas. Um beijo. Fátima, muito obrigada de coração. Eu esqueci de falar essa parte, né? Que a gente faz um trabalho com as crianças também, em Vinhedo, sai passarinhar com as crianças. é, gente, eu só sou gratidão. Eu também tenho uma prima maravilhosa que é a Fátima, um coração lindo. Eu te agradeço demais, Fátima. Um beijo. E veja só, hein? Eu fui conhecer a Su pelo Instagram, mas eu já conheci a Fátima. E a Su falou: Eu tenho uma amiga, eu tenho uma prima que faz dança circular. Eu, quem é? Ah, é a Fátima. Eu falei: Eu sei quem é, claro que eu sei quem é. Então, veja, o mundo é pequenininho, né? A gente, quando vê, vai fazendo as conexões. Ô, Carla, você não vai falar, não, Carla? Ô, eu quero ouvir você, mulher. A Carla é passarinheira. Eu Cadê? aprendo um monte com ela também. Cadê? Abre o microfone, Carla. Desembucha aí, vai. Boa noite, boa noite. Eu estou aqui me Boa- deliciando com as histórias, com as fotografias e dizer que eu fui instigada a esse encontro com o spoiler da Débora. Eu não ia te contar, mas eu vou te contar quem vem. E assim, estou agradecida de saber que nessa vastidão a gente encontra pessoas que fazem esse trabalho de observar, de conectar não só as aves, mas outras pessoas e as belezas que a gente encontra. É uma grata surpresa. Eu já tenho contato com seu Instagram, já entro lá, curto demais as fotos, Obrigada, cara. mas ter a pureza da sua fala hoje foi de verdade um prazer imenso. Eu Obrigada. só agradeço a Obrigada. Deus primeiro, né, pelo spoiler e ter me deliciado antes com as histórias e hoje te ouvir foi muito mágico. Só agradeço a Obrigada esse por... encontro, essas aves que aparecem para você e que me encantam tanto. Obrigada, obrigada. Eu espero que Gratidão. um dia vocês duas se conheçam, viu? Eu já quero ver vocês duas se conhecendo. Isso vai ter que acontecer aí. Não sei quando, mas vai ter que acontecer. Enfim, obrigada, Carlinha. Eu aprendo muito com a Carla, ela conhece muita coisa. Ai, Ela é super de olhar e ver a beleza e fazer fotos de pássaros e enfim. Uma vez a gente foi andar numa pequena floresta lá em Ubatuba, né, Carla? Aí a gente ia passando, ela ia falando: Ah, esse aqui não sei o que, esse aqui é macho, esse aqui é fêmea. Eu sou totalmente leiga. Esse é macho por causa de não sei o que, esse é fêmea, não sei o que lá, esse aqui é o pássaro, não sei. Eu falava, uau, que incrível, né? Você tem alguém do lado que conhece. Então, eu tive essa experiência com a Carla. E queria, então, juntar vocês duas. Bom, Su, palavras finais. Ah, tem a Adriana que quer falar. Depois, Su, palavras finais. E aí a gente vai terminar com o vídeo de novo. Que depois dessa conversa, merece que a gente veja o vídeo de novo, tá bom? E quando terminar o vídeo, que a gente vai terminar a reunião, vai parar de gravar e tudo. Aí, quem quiser ficar mais um bocadinho, eu vou ler um pouquinho do livro que a introdução do livro que eu estou escrevendo. Vou falar o nome do livro, inclusive. Vai lá, Adri, fala você. Oi, gente. Parabéns pelo seu trabalho, Su. Coisa mais linda. Mas eu queria destacar um episódio que aconteceu quando a minha mãe fez 60 anos. Quando a minha mãe fez 60, quando eu era criança, a gente tinha, infelizmente, engaiolado um pássaro preto.
Mas ele era encaiolado assim, a portinha ficava aberta, ele ia lá dentro a hora que ele queria e ficava pela casa, né? E eu cresci vendo esse passarinho lá em casa. E a minha mãe sempre encantada com pássaros pretos. Ninguém, assim, um canto lindo, né, que ele tem. No dia do aniversário dela, de 60 anos, uma árvore no fundo da nossa casa teve uma quantidade enorme de pássaros pretos. A gente foi, chamou a atenção o canto. E nós fomos ver, eram muitos pássaros pretos. Ela falou assim: esse é o melhor presente que eu poderia receber, porque eu sei o quanto eu gosto desse passarinho, né? Ainda mais solto cantando para mim no dia do meu aniversário. E me chamou a atenção da sua fala que você dizia: eu estava doente, e aí encontrei essa forma e comecei a andar, a fotografar com ele, mas eu já não estava fazendo sentido para mim aquilo. De repente, o meu binóculo quebrou e eu conheci um outro tipo de olhar. No entanto, mesmo assim, eu estava indo. Mas, de repente, aquilo que eu via na lente apareceu para mim no dia do meu aniversário, na minha casa. Ou seja, o que eu vejo, de alguma forma, o universo contou para você: olha, é isso que faz sentido também na sua vida, o seu presente. Está aqui para que você reconheça o bem que isso faz para você e utilize isso de alguma forma para o outro. Faz bem para você e pode fazer para o outro. É a mensagem que eu vejo, sabe? Por quê? Quê? Que passarinho é esse? Que isso tem a ver comigo? E aí eu vejo que no dia do seu aniversário você teve talvez uma resposta de qual é o significado de tudo isso, né? Começou com uma história trágica, difícil, e veio te trazendo cura, né? Mas talvez ali a conexão do universo te contou: olha, tá aqui, esse é seu parabéns. Veja, tá aqui na sua casa algo que não é daqui, mas é por você, né? Então, assim, eu acho que o universo faz isso com a gente. Cada Faz um de nós sentido. com alguma coisa que faz sentido para você. O universo sabe muito bem qual é aquilo que faz sentido para cada um de nós, né? É, E que bom que você recebeu esse presente, que ele é um presente na vida de tanta gente. eu falo assim que o universo conspira a nosso favor, né? Isso, Quando você está com o seu coração aberto, sabe? isso, Nossa, eu estou é isso. Sim. emocionada. Ah, então, eu falei que essa parte é uma parte de você receber, né? Que você deu muito para nós aqui na sua história, na sua beleza. E aí você tem esse momento de receber esses love backs todos, como chegou isso para cada um. A Adri falou uma coisa, né? A Adriana agora falou uma coisa super linda. Adorei a história do pássaro preto, né? E é isso, cada um tem a sua conexão, né? O importante é ter a conexão. Não necessariamente com beija-flor, né? O beija-flor é também a minha conexão. Então a gente está na história do beija-flor, mas e minha, e da Cláudia, e da Fran, e enfim, a Bia, e tem vários aqui, além da sua, né? Ninguém ainda, nenhum beija-flor dançou para mim ainda, mas e daí, né? Pode ser que ele ainda dance. Mas É, ele, mas eu acho que ele vai não, dar. mas eu já peguei beija-flor na mão, eu já salvei um beijinho, já dei aguinha, não sei o quê, já teve várias histórias. Não, não importa. Isso, o importante é ele estar aí, a gente poder apreciar. Bom, queridas, Su, se você quiser falar suas palavras finais, e aí, aqui, né? Palavras finais aqui, e aí depois a gente assiste o vídeo. Não, eu sou assim, super gratidão para todo mundo. É, gente, eu só tenho que agradecer esse convite da Débora. Eu sou muito tímida, sabe, para estar falando. Pensei muito em estar aqui agora. Eu tinha assim um pouco de medo, de receio, né? Porque sempre me parece que eu sou mais o silêncio, né? Aquela quietinha que fica fotografando, porque você tem que ficar concentrada ali. Mas essa Débora é danada, viu, gente? Ela me convenceu a estar aqui. Então, eu agradeço a todos vocês, gente, pelo carinho e desejo tudo de bom. E
Gente, eu só gratidão por essa vida, por esse universo e só alegria e só beija-flor para todo mundo. Então, vamos ver de novo esse vídeo lindo, maravilhoso. Su, muito obrigada por você ter aceito o convite. Vamos assistir esse vídeo. Me falem se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim. Obrigada.